Olá, alunos da turma F, aqui é a professora Vânia e vamos falar hoje sobre construção de polígonos no plano cartesiano. Para início de conversa, vamos relembrar o que são polígonos. Polígono, eles são linhas fechadas que não se cruzam, formadas apenas por segmentos de reta. Como assim, professor? O que são segmentos de reta? Na geometria, temos a ideia de pontos, né? Pontos. Vamos supor que tenhamos dois pontos, o ponto P e o ponto Q. Poderíamos traçar vários caminhos que sairiam do ponto P e chegariam ao ponto Q. Por exemplo, poderia fazer assim. Ou então, eu poderia sair do ponto P e chegar no ponto Q dessa outra maneira. Só que o segmento de reta é a menor distância entre esses dois pontos. Então, o segmento de reta é dado por esse segmento, uma linha, um pedaço, um trecho de uma reta, né, que une os dois pontos. Então, o segmento de reta é a menor distância entre dois pontos. Vou apagar essa parte aqui. Vamos supor que a gente tenha agora mais um ponto, o ponto R. A partir desse ponto R, a gente consegue traçar mais dois segmentos de reta. Vamos traçar aqui, então, um segmento que une o ponto Q ao ponto R. E podemos traçar o outro segmento que une o ponto P ao ponto R. Dessa forma, acabamos de montar um polígono, que ele é fechado, não se cruzam e é formado apenas por segmentos de reta. Os segmentos de reta que fizemos, eles são chamados de lados desse polígono. Então, aqui eu tenho um lado desse polígono chamado de PQ, que ele é dado por esse segmento de reta PQ. Eu tenho um outro lado, que é o segmento que une os pontos Q e R. Então, um lado desse triângulo é dado pelo segmento QR, ou posso escrever também como RQ. Note que eu coloco os pontos e sempre indico o segmento de reta com um traço em cima. Além desses dois segmentos de reta, eu tenho esse terceiro segmento de reta que une o ponto P ao ponto R, que eu posso dar o nome dele de RP ou de lado PR, tanto faz, né? Eu tenho que levar em consideração que eu coloco os pontos e coloco um traço em cima que indica o segmento de reta. Além do segmento de reta, possui também essa figura formada, esse triângulo, ele também possui três vértices. Os vértices são essas pontas que temos aqui. Então, eu tenho essa ponta, eu tenho essa ponta e essa daqui. Deixa eu marcar aqui direito. Então, eu tenho aqui três vértices. Eu tenho os vértices P, eu tenho o vértice Q e tenho o vértice R. Tenho o vértice R. Uma outra medida importante que a gente consegue visualizar nesse triângulo são os que chamamos de ângulo, como o próprio nome diz. Então, no triângulo, temos três ângulos. O que são ângulos? Ângulos são a abertura entre esses dois segmentos de reta. Aqui, por exemplo, eu tenho o ângulo P, que é dado por essa letra P com um chapéuzinho, que indica a abertura, o ângulo. Tenho o ângulo Q, que eu marquei aqui também em lilás. Essa abertura é chamada de ângulo Q. Então, eu vou pôr o ponto e pôr um chapéuzinho. E eu tenho também o ângulo R, né, dado pelo ponto R com um chapéuzinho. Então, aqui eu tenho um triângulo que tem três lados, três vértices e três ângulos. Esse é um polígono chamado triângulo.
Então, temos polígonos que pode ter 4, 5, 6, 7 lados. Quantidade de lados vai determinar o nome desses polígonos. Mas, lembrando o que é polígono, agora a gente vai tratar do objetivo dessa aula. Fazer, traçar, descobrir os segmentos de reta de um polígono no plano cartesiano. Para isso, deixa eu só apagar aqui. Para isso, vamos... Deixa eu apagar meus desenhinhos. Vamos seguir. Após lembrar o que são polígonos, vamos falar do tema dessa aula. Ou seja, vamos construir um polígono utilizando o plano cartesiano. Então, para ilustrar, vamos usar essa situação problema. O Daniel, ele quer desenhar um quadrado no plano cartesiano com lados iguais a 4 unidades de comprimento. Vamos ajudá-lo? Bom, para que Daniel desenhe esse quadrado no plano cartesiano, ele lembrou que um quadrado tem que ter 4 lados, no caso ele tem 4 vértices e 4 ângulos, né? Então, para fazer esse desenho desse quadrado no plano cartesiano, a primeira coisa que ele pensou foi marcar um ponto. Então, ele marcou o ponto de coordenada 3, 2 e deu o nome a esse ponto de ponto A. Então, ele andou 3 para a direita e 2 para cima e marcou o ponto A. Só que ele precisa de fazer um quadrado que tenha 4 unidades de comprimento. Então, ele olhou para a malha quadriculada, ele falou, olha, cada distanciazinha desses quadradinhos, ela equivale a uma unidade de comprimento. Então, como o meu quadrado vai ter que ter 4 unidades de comprimento, ele saiu do ponto A para chegar 4 unidades de comprimento depois. Ele foi, no caso, para cima. Então, ele andou 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento e ali ele verificou que o ponto a ser marcado era o ponto de coordenada 3 para x, 6 para y. Então, ele marcou o ponto B, coordenada 3 para x, 6 para y. Dando seguimento ao seu quadrado, ele começou a andar para a direita mais 4 unidades de comprimento. 1, 2, 3, 4 unidades. Quando ele chegou nesse ponto, ele percebeu que o ponto que vai formar o vértice ali vai ser 7 para x e 6 para y. Então, ele marcou ali o ponto C. Dando seguimento à estrutura, estruturando o seu quadrado, ele continuou, agora ele foi para baixo. Mais 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento. E ali ele observou que faria o ponto de coordenada 7, 2, que ele chamou de ponto D. Mas para ser polígono, tem que ser fechado. Então, ele ligou as coordenadas do ponto D ao ponto A, mais 4 unidades de comprimento. Assim, ele obteve esse quadrado, com 4 unidades de comprimento cada lado. Aqui a gente vai aprender como a gente representa as medidas desses lados desse polígono. Então, a primeira medida que vamos considerar é a medida que liga o ponto A ao ponto B. Essa aqui que está marcada de verde. Bom, a gente viu que ela tem 4 unidades de comprimento, Então, como a gente representa? A gente representa como medida, a gente usa só a palavra, o início, med, coloca entre parênteses o segmento de reta que eu estou medindo, que no caso aqui é o segmento de reta AB, coloco os pontos e o traço em cima, e coloco a medida, igual a 4 unidades de comprimento. Por se tratar de um quadrado,
todos os lados são iguais. Então, a gente tem que todas as medidas dos segmentos aqui são 4 unidades de comprimento. Então, eu tenho que a medida do segmento AB é exatamente a mesma medida do segmento BC, que foi dado pelas iniciais aqui medidas, e o segmento entre parênteses, que é a mesma medida do segmento CD, que está aqui, e exatamente a mesma medida do segmento AD, está representada aqui, e todas elas são iguais a 4 unidades de comprimento. Essas unidades de comprimento, aqui, ela não está padronizada, mas a gente tem as nossas unidades de medidas padrão. Se fosse, por exemplo, de 4 metros, a gente colocaria que as medidas dos lados aqui são de 4 metros. Se fossem 4 centímetros, se fosse em centímetros, seria 4 centímetros. Poderia ser em quilômetros, né? Então, no caso, como a nossa não está padronizada, a gente chama de 4 unidades de comprimento. Vamos continuar, ver se a gente consegue ajudar uma outra resolução de um outro problema? Agora, a gente tem uma situação semelhante à do Daniel, só que a Marina ela quer desenhar um retângulo que tenha 2 unidades de comprimento por 5 unidades de comprimento. Bom, para ela construir esse retângulo, ela sabe que a primeira coisa que ela tem que fazer, que o retângulo também é um quadrilátero que tem 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Né? Só que aqui no caso, ele não é igual ao quadrado que tem todas as medidas iguais. Ele vai ter um lado que tenha duas unidades de comprimento e um outro lado que tenha 5 unidades de comprimento. Então, vamos supor que a Mariana resolva colocar o primeiro ponto desse retângulo que ela vai desenhar lá na coordenada 0, 1. Então, é 0 para x, 1 para y. Dali, ela segue andando 2 unidades para cima e ali ela marca o ponto B, 0,3. Quer dizer, continuou no 0 e subiu mais 2 unidades para cima. Como ela precisa de um retângulo de 2 unidades por 5, ela veio aqui para a direita e andou mais 5 unidades de comprimento, chegando ao ponto C de coordenada 5, 3. Continuando, ela desceu mais 2 unidades de comprimento e chegou no ponto D, que tem coordenada 5, 1. 5 para x e 1 para y. E para formar um polígono, ela fechou esse segmento de reta AD e formou um retângulo de 2 unidades por 5 unidades, de 2 por 5 unidades de comprimento. Então, aqui, da mesma maneira que anteriormente foi falado, se fosse em metros, teríamos um retângulo de 2 metros por 5 metros, né? E da mesma maneira como a gente fez as medidas, a gente observa que esses lados que estão marcados de sinais azuis, eles têm a mesma medida. E a gente representa como? A medida do segmento AB, que é esse aqui primeiro, que marcou mais à esquerda, é igual à medida do segmento CD, que tem 2 unidades de comprimento. Temos também esses 2 lados que estão marcados com essas marcações vermelhas, que também são iguais. E a gente chega à conclusão de que a medida do segmento BC é igual à medida do segmento AD, que tem 5 unidades de comprimento. Então, pessoal, nessa aula por hoje é só isso. A ideia é saber traçar um polígono e saber encontrar a distância entre esses pontos, né, dos polígonos. E por hoje é só. Espero que tenham compreendido. Se não tiver compreendido, entre em contato através do link que tem aí em cima na página e você conversa diretamente com a professora. Então, um abraço a todos e até a próxima.